é muito gratificante a gente conseguir, inclusive, divulgar para a academia, né, para a sociedade em geral, o aprendizado que a gente faz de conexão da teoria com a prática. Isso é muito importante, né? A gente tenta fazer isso com bastante esforço. E o Café com RH, eu acho que é a melhor expressão que a gente tem, de uma forma geral, dentro do Instituto, para essa conexão da realidade prática e da teoria que a gente discutiu. Tá bom? Agradecer a presença de vocês, claro. É muito bom. E não vou tirar ponto de beijo. Bem, professor. Obrigada, Ana. Obrigada. E agora eu vou passar para os queridos convidados. Quem quer se apresentar primeiro? Tá mais bonito. Quer ser você que já saiu da casa. Boa noite a todos. Meu nome é Carlos Mike. Eu sou nascido no Rio de Janeiro. Depois migrei para Campos dos Goytacazes, da onde eu vim. Estou há 8 anos aqui em Macaé. Cheguei batendo em porta, empresa. A empresa pela qual ela hoje vai representar foi uma das empresas que eu tive a honra de trabalhar como estagiário na época. Hoje eu estou fazendo 8 anos aqui em Macaé. Comecei como jovem aprendiz, tive uma carreira aí enquanto aprendiz, depois de estagiário. Sou formado em psicologia pela Salesiana, sou especialista em psicologia do trabalho. Construí carreira ao longo desses anos, majoritariamente dentro do corporativo, tudo que envolve saúde mental no trabalho. Eu tentei estar ali presente. O Café com RH foi uma dessas portas que me brilharam os olhos, certamente porque discutia questões da área do trabalho, saúde mental no trabalho. Então, até mesmo por beber da fonte da psicodinâmica do trabalho, que é uma linha dentro da psicologia, sempre me brilhou os olhos, eu falei, cara, eu não vou perder essa oportunidade de conhecer a Isabela Ivato e o Hernani na época, talvez eles não me conhecem, mas eu conheci muito dessas discussões. E tive a oportunidade de crescer muito enquanto voluntário e atualmente estar aqui é muito honroso, para dividir um pouquinho da minha trajetória profissional. Atualmente sou psicólogo do trabalho, tenho uma consultoria, uma empresa de consultoria, treinamentos na área da psicologia do trabalho. A gente já atendeu mais de 50 empresas, tudo que está relacionado à saúde mental corporativa. Acho que para início de conversa é um pouco disso, de apresentação. Depois a gente vai para a fala. Tá? Vou passar aqui a palavra para minha colega. Muito obrigada pelo convite. Amei, eu amo RH. Me chamo Cris, sou macaense, minhoca da terra que se fala. E eu tenho muito orgulho de estar aqui hoje numa faculdade que na minha época não tinha faculdade para estudar em Macaé. Então eu demorei para conseguir fazer faculdade, porque minha mãe na época não tinha condições de me mandar para outro lugar para fazer faculdade. E eu pensei, bom, eu consigo fazer faculdade, tem uma madrinha morando nos Estados Unidos. Ela me chamou para ir, foi minha oportunidade. E hoje estou onde estou, graças ao inglês, que alguém me acolheu. Eu morei fora, aprendi inglês, voltei para Macaé, virei recepcionista bilíngue. E foi onde depois eu vou falar um pouquinho da carreira. Falando de uma pessoa enérgica, eu também sou muito enérgica. Amo esporte, sou DJ nas minhas horas vagas, mas eu não sou contratada, eu sou em casa com os meus amigos. Moro no meio do mato, junto com as capivaras aqui no Vale Encantado, porque eu faço muito barulho no final de semana. Eu gosto de funk, música eletrônica e reggae também. Hip hop, trap, e vai. E casei com um pagodeiro. Isso eu tenho que tocar Dilcinho de vez em quando também para agradar. Quebrando o gelo, né? É verdade. Tem a playlist toda. Tem que ter, né? Para agradar todo mundo. Então, me formei em administração quando o Estácio apareceu em Macaé. Agora é minha hora de me formar. Me formei no Estácio, na administração. E o inglês, na verdade, abriu minha porta de entrada. Ele tem um filho, 21 anos, que é estudante da UF, estudou aqui no CAP, e
faz odonto no Friburgo. Isso. Bem, para quem, né, não conhece mais o projeto, a gente trabalha, né, o foco do projeto é a promoção da qualidade de vida no trabalho, né, em Macaé, esse é o nosso foco. Então, os temas sempre acaba trazendo, né, a gente está trazendo galera da psicologia junto também. E não só da psicologia, de outras formações, né, que a gente considera que a área de RH é uma área multitrans, interdisciplinar, dependente do conhecimento de várias profissões, não só o administrador atua nessa área, como vários outros atores que eu falo, né, pessoas com outras formações, e que esses diferentes atores com diferentes formações precisam muito respeitar, né, e aproveitar desse conhecimento desse outro colega com outra formação para conseguir fazer a RH, senão não consegue. Então, acho que isso é muito importante, principalmente para os alunos, né, que estão aí do início, né, da importância de estar conversando com pessoas de outras formações. E não é só para a área de RH, né? Para outras áreas de atuação também. Na área de RH tem gente do direito, né, assistente social. Vai entrar na área de saúde e segurança quando está junto com o RH, a medicina, né, o psicólogo, às vezes a fisioterapeuta mexendo com ergonomia. Então, aí, né, a gente considera a área de gestão de pessoas essa área que envolve vários atores. Então, assim, o Carlos Mike está aqui, né, representando, né, uma pessoa com a formação. A minha formação também é em psicologia, né? Fiz após RH, depois mestrado e doutorado nessa área que o Carlos Mike está atuando, né? E estou aqui no curso de, né, administração, aprendendo muito com vocês e vocês também, né, com a minha experiência, com a minha formação. E hoje a gente tem uma mesa clássica, né, que é, né, a gente trazendo tanto esse olhar mais subjetivo, quanto um olhar mais objetivo, né, talvez mais instrumentalista da área de RH, né, que é o olhar dos dois e que a gente vai estar aprendendo com essas duas, né, pessoas maravilhosas, com uma experiência fantástica, para a gente fazer uma análise bem crítica e reflexiva dos desafios, né, da atuação. Tá bom? Então vamos lá. Quem quer começar? Para o ímpar. Vocês que sabem. O que vocês querem começar? Vocês têm que decidir. A DJ. A DJ? Uhul! Então já. Essa apresentação humanizada é muito mais legal, não é? Lógico. Quando a gente fala da gente enquanto pessoa e não só trabalhador, a gente mostra muito mais a nossa face, né? Das nossas várias faces. Então é com você, DJ. Toca aí, DJ. Bom, sou recrutadora há 16 anos no ramo de óleo e gás aqui em Macaé. E eu vim trazer para vocês um contexto, né, no setor de petróleo e gás, que eu vou começar com uma pergunta que eu escuto muito como recrutadora, principalmente dos jovens. Vou começar já com uma bem... Como que eu consigo oportunidade formada sem ter experiência no meu currículo? Né? Para onde eu vou quando eu quiser uma oportunidade? Alguém quer falar? Alguém já passou por isso? Alguém já testou? Alguém já recebeu uma porta fechada? Tem alguém que quer falar sobre isso? Não tem vergonha não, gente. Eu não conheço vocês também, tô com vergonha também. Qual que foi essa pergunta? Comecei com uma pergunta que eu recebo bastante. Poxa, que até no meu LinkedIn a gente é abordado, né? Você que já trabalhou no RH. Eu tento, mas eu não tenho experiência. Como que eu vou conseguir meu primeiro emprego? Então, vocês que estão fazendo administração, ciências contábeis, estão fazendo cursos misturados aqui, né? Administração. Administração? Tem alguém de contábeis aí? Não. Então, na minha empresa, por exemplo, a gente tem programas de trainee, programas de estágio, programas de jovem aprendiz. Mas qual a primeira oportunidade? O jovem aprendiz, os nossos, né? Jovens entram, depois passam pelo estágio. Normalmente sempre surgem oportunidades dentro da empresa. E essa é o primeiro passo, assim, para poder você conseguir uma oportunidade. Ah, mas por que eu não fui escolhida? Eu entrevisto muitos... Quem faz essa porta de entrada é um outro recrutador.
Hoje na nossa empresa são 10 recrutadores. Eu sou responsável por uma área da técnica FMC, eu cuido de subservices. Aí tem da área da HSE, tem da área de direito, tem do recrutador para cada área específica. Eu atendo qualquer demanda, mas hoje atualmente eu fui selecionada para ficar com subservices. Então, assim, o que a gente às vezes sente falta? Como que está o seu conhecimento do pacote Office, do seu Microsoft? Tem um curso do Word, Excel, monta uma planilha, faz uma planilha dinâmica, é básico. Não dá para exigir muito, é uma porta de entrada. Mas, assim, a gente tem que buscar o nosso diferencial com o outro candidato. Aqui dá todo mundo junto, mas lá na empresa é um competindo com o outro internamente. Então, tipo assim, eu tenho que também buscar o meu, entendeu? Alguma pergunta? Não? Mas o que vocês querem saber? Pode falar o que você está preparando, assim, né? Os desafios, e depois que você concluir, Então, a gente sim, abre para as perguntas. Esse é um desafio, porque em Macaé também tem cursos, né? Aqui na faculdade, não sei se tem, mas foquem em cursos de informática, foca nisso. Vejam cursos de inglês. Quando eu não tinha condições, assim, que antes de eu ter essa oportunidade para fora, tudo quanto é cursinho que aparecia assim, eu ia fazendo. E hoje em dia, meu filho aprendeu inglês jogando jogo online, né? Eu fiquei até surpresa, que ele fala mesmo. E como que você aprendeu inglês? Se eu botava você em curso e você saía. Aí ele, o jogo online me deu isso. Então, aproveita essa inteligência que vocês têm, essa facilidade de informação na internet, faça cursos de inglês gratuitos, eu sei que tem. Pensa sempre no inglês. Porque não adianta tu formar 50 pessoas em administração e o desafio, né, do petróleo e gás, o que o petróleo e gás está em busca? Se vocês quiserem ir para essa área, né? Eu estou falando de petróleo, o que essas empresas estão buscando? Eu gosto muito da Schlumberger, da Halliburton. Então, tipo assim, eu estou na Técnica FMC, que é uma empresa que ele trabalhou, que ele me perguntou assim, eu tenho vontade de ter uma transição de carreira, mas eu sou apegada à Técnica FMC, porque eu tenho qualidade de vida, eu tenho qualidade psicológica. Se acontece alguma coisa com a minha família e eu precisar ficar uma semana de home office, a empresa me dá. Então hoje eu escolho a Técnica FMC, não é ela que me escolhe. Eu escolho estar lá, porque eu tenho oportunidade. Porque é uma empresa que ela me dá qualidade de vida. Hoje eu saí 3h30, fui para casa, fiquei em casa e vim para cá. Tomei meu banho, comi, a empresa me permite isso. Então hoje, para eu sair de lá, tem que ser algo muito atrativo, não sei, algo, né? Para poder eu ter essa escolha. Então, tipo assim, vocês estão estudando, mas vocês também têm que escolher o que vocês querem, né? Qual que é o objetivo. Vocês estão no primeiro período, mas daqui a pouco vocês vão ter a porta de entrada para começar a pesquisar as empresas para vocês se inscreverem para fazer um jovem ou um estágio. E vocês estão no LinkedIn ativos. Quem tem LinkedIn? Quem tem LinkedIn, levanta a mão. Boa. Quem não tem, vai fazer hoje à noite ou amanhã. Ligaram e falaram assim, olha, eu não estou buscando. Foi muito clara. Mas se você quer conversar, quero. Aceitei, ouvi e escolhi. E meu marido ainda falou assim, você tem certeza que você está a fim de voltar, de trabalhar? Eu disse, não, eu vou, porque a oportunidade é boa. Então, assim, o LinkedIn, ele tem que ser de acordo com o seu currículo. E o currículo, como que é a formatação de um currículo, como fazer um currículo. Você, não tem nada para colocar. Seja honesto no seu currículo. E não coloque aquele monte de cor, aquele monte de formatação. Às vezes a gente coloca em alguns programas e sai aquele monte de coisa colorida, igual o carnaval. É a frase mais certa, menos é mais. É o básico bem feito. Então é o seu currículo, estou estudando, qual é o meu objetivo,
coloca trabalhos que vocês fazem aqui na faculdade que tem, né? Pesquisa, Pesquisa, extensão, que vocês fizeram parte. Coloca isso. Cursos que vocês estão fazendo, pacote office, então inglês, cursando. Não importa se você está fazendo na internet, mas se você está ativo ali, está em busca, se você tiver que escrever algo, trocar uma ideia, coloca que está cursando. Sempre com datas, com informações que agreguem. Não faça aquele coisa de texto gigante que a gente não tem tempo para ler redação. Então seja bem objetivo no currículo. Mas vocês ainda recebem, desculpa eu já perguntando, recebem ainda currículo, não é? Por e-mail? Plataforma? É tudo por plataforma. Da plataforma. Na Técnica FMC, você acompanha as nossas vagas são postadas no LinkedIn, mas no caso de jovens e estágios, é a Universa, que é a empresa contratada que posta. A porta de entrada é aprendiz, por exemplo, eles são estudantes de administração. Se vocês quiserem candidatar exterior, querem candidatar Jovem aprendiz ou tem profissional? idade, né? Até 24 anos, né? Uns 3 anos e 11 meses, eu acho. Mas eles podem, tanto por jovem aprendiz, só que como jovem aprendiz não garante que ele vai entrar exatamente na área da administração, né? Eles podem ser alocados em qualquer área. E vai abrir agora. Agora, como estágio, é um estágio não obrigatório, no primeiro período eles podem estar estagiando dentro da área deles, da área de Na minha empresa, a gente contrata a partir do 6º período de estagiário. Porque a intenção depois é de efetivar, concluir e já tentar uma oportunidade permanente. O processo seletivo tem prova, como é que funciona? Tem a dinâmica, mas não tem prova. Tem uma entrevista. Depende do processo, depende da quantidade de vaga, depende para a área. Porque tem, por exemplo, estágio na área administrativa, tem estágio na área técnica, tem estágio em diversas áreas. Para cada uma tem uma dinâmica que vai acontecer. E quem decide é a Universo. Entendi. Agora, Cris, além dessas habilidades técnicas que você falou, de conhecer inglês, de office, que você falou também, em termos pessoais, tem alguma característica que vocês examinam? Sim. As Vou dar um pessoas exemplo dessa potenciais? semana. Uhum. As empresas estão focando muito na parte da diversidade, né? E da inclusão. E eu consegui fazer com que um gestor, eu sabia que ele ia ter 8 vagas, aí eu já fui falar com uma gerente, me ajuda a obrigar esse gestor a contratar só gente sem experiência para embarcar. Aí ela falou que o gestor desse gestor acima, levei o negócio lá para cima. Aí o gestor veio quando recebia vagas, vamos fazer o alinhamento, 8 vagas. Essa vaga vai ser só para quem não tem experiência. Meninos que acabaram de sair do RIF, técnicos, né? São técnicos que serviço de chão, não é faculdade. Aí eu vou responder essa parte sua comportamental de competências. Selecionei acho que 30 e ele escolheu 4. O que aconteceu? Eu não senti brilho nos olhos. Eu quero gente com energia. Eu não senti brilho nos olhos. Então, o ramo offshore é muito dinâmico. Embarcar é algo muito sério. Para você trazer um jovem para poder embarcar, é colocar ele lá no vulcão. É risco de acidente, morte, de tudo. Então, assim, ele falou assim, Cris, isso é algo muito sério, então eu preciso ver aquela Mas vontade. será que a falta de vontade é por causa disso mesmo, que é um vulcão? A falta de vontade de ir por trabalhar no embarcado é por causa dos perigos, por causa das condições de trabalho? Então, eu escutando meus alunos, eu pergunto, quem quer trabalhar embarcado? Né? A maioria fala que não, que acha roubado. E talvez, né, dependendo do ponto de vista, é roubado. Dependendo da empresa e das condições de trabalho que ela dá.
né? Então, talvez essa falta de brilho é falta de perspectiva de achar um lugar bacana realmente, né? Mas Porque é muito, assim, a plataforma, igual você falou, é um vulcão, né? Então, assim, dependendo da consciência crítica que o aluno, que a pessoa tenha, vai falar assim, será que realmente vale a pena? Né? O que você acha, assim? Ele se candidatou para a vaga. Ele tem que pensar, né? Antes de... Ele se candidatou. Mas Ele queria. será que todos têm essa noção dessa realidade? Aí quando chega na avaliação psicológica, eles falam para o psicólogo que não sabe se vai conseguir, porque tem toda aquela pressão, né, de família, de datas especiais, de seu casado está longe, então Natal, aniversário é o seu. Então, tipo, são muitas pressões, né? Muita coisa. Quem consideraria a possibilidade de trabalhar embarcado? É uma boa pergunta. São poucos. Não, é Tem bastante, é um número bom. Façam técnico. Técnica e mecânica. Fala. Não, eu sou técnica em química, eu trabalhei 5 anos. Que legal. Bacana. Mas Ela- é um ambiente realmente de como é, vulcão, só que é um ambiente onde o relacionamento lá é bem familiar. Entendeu? A gente se entrosa de forma que todos se sintam bem. Tem recreação, tem várias outras coisas que fazem com que a gente também não substitui a casa, mas faz com que a gente também possa estar num laço familiar com os colegas. Tem aniversários, tem Churrasco. tem um ambiente no caso a parte externa, né? Que é o churrasco, tem tudo lá. Tem a parte da recreação da internet, acesso, entendeu? Da unidade, que é a plataforma e tá tudo. Mas é muito legal, eu gosto. É muito perfil também, né? Tem gente que gosta, se adapta, fica e nunca mais não quer trabalhar de outro jeito. Tem que experimentar para ver se se adapta. Né? Mas eu acho que é importante, nas condições atuais de mercado e tudo mais, a gente não fechar a porta para nenhuma alternativa. Né? Às vezes, assim, a gente fica receoso, mas vai que experimenta e se adapta. Né? Eu tenho uma ex-aluna minha, a Poliana, ela já tem quase 12 anos que ela está nessa lida de embarcar, ela é engenheira. Está de boa. Falou que tá bom, que ela pode viajar um monte de vezes por ano, como é essa escala 15-15, né? Trabalha A 6 gente e descansa 6. Fica numa boa. E vocês, por que vocês acham dessa falta do brilho no olhar? Essa experiência deles fazerem a seleção e dos líderes ter essa sensação, não estou vendo o brilho no olhar. O que vocês acham? No olhar que vocês não brilham, em que situação? Né, situação de escolher, ou não iria brilhar, né? Em que situação de escolha, assim, né, de experiência de trabalho? Ou por que será que esses olhos não brilharam? Talvez não ser tão insuficiente para ficar 15 dias fora. Como você falou, tem muita responsabilidade mesmo, de colegas que tiver que passar, às vezes, 1 semana, 2 semanas, no desembarque, porque outros colegas vão na cara, não foi por conta de doença. Então, talvez essa tem que deixar de trabalhar e viver aqui no povo viver na família, não vale tão a pena embarcar. Um exemplo, você está aqui trabalhando tempo mesmo inteiro e embarcar por 5 mil. Mas essa diferença de valor vai deixar você 15 dias afastado. Então talvez não esteja tão atrativo quanto antes. Porque quando chegou o boom, né, do petróleo e gás, era muito maior a produtividade, não tinha produtividade para na terra, porque a quantidade de salários que você tinha ao embarcar. Inclusive, as contratações eram feitas por empresas estrangeiras pagas em dólar. Então, hoje em dia já não, já são empresas que já pagam em real, já tem uma administração, uma terceirização muito grande. E aí acaba que isso
desanima a gente. Então, às vezes é melhor a gente estar aqui com a nossa saúde mental um pouquinho mais resguardada, não seja resguardada pelas empresas aqui em terra, né? Mas no offshore talvez seja para um pouco mais distante, por conta mesmo, eu creio que pela essa diferença de benefícios e malefícios. Legal. Obrigada. Acabou que a gente tomou uma dinâmica de roda de conversa, já conversando mesmo, né? Então, assim, a gente pode continuar dessa forma, né? Que acho que tá funcionando bem, né? Assim, mas eu acho que é isso. E aí, assim, Cris, enquanto profissional, né? Enquanto trabalhadora nessa área, os desafios, assim, do RH, propriamente dito, os processos de recrutamento e seleção, não só nesse sentido do perfil, né, que às vezes é difícil e tal, mas na utilização, por exemplo, das ferramentas da inteligência artificial hoje, que tem muitas críticas, né, em relação que facilita, mas que ao mesmo tempo dificulta, que nem nessas questões, às vezes a programação da inteligência artificial vem por pessoas que discriminam, né? E aí depois tem que consertar a inteligência artificial, que a gente tem visto, igual teve o caso do Banco Itaú, né, tem um tempo atrás, que falava que fazia diversidade, parará, e saiu a foto dos recém-contratados, né, jovens aprendizes ou estagiários, e não tinha uma pessoa negra, tinha 2 mulheres num grupo de 50 homens, né? E aí, teve não sei se você lembra, quando teve essa discussão, aí colocaram a culpa na inteligência artificial. E aí a discussão foi, mas quem programou, né? Porque a inteligência artificial aprende e repete. Ela não é tão inteligente assim, né? É programada. Porque ela é programada, ela vai aprendendo com os acertos e com os erros. No caso aqui é dos recrutadores que programaram, né, errado. Então, assim, enquanto ferramentas que você tem hoje, principalmente de tecnologia, você acha daquela época que tinha consultoria, né? Que a gente pegava... Ela pegou essa fase, que era currículo, e a gente analisava papel por papel, né? E para hoje, realmente essas ferramentas, enquanto recrutadora, facilitam, mais dificultam, melhorou realmente? O que você acha que precisa avançar nesse sentido, enquanto ferramentas de trabalho para você, né? E recursos humanos também, né? No geral, para te ajudar, né? A minha experiência é maravilhosa com a IA. Porque, lógico, ela está em adaptação. A gente tem acho que 5 meses com inteligência artificial. Tem pouco tempo, então. E depois você explica um pouquinho aonde que ela entra e como ajuda. Vou explicar Bom, a inteligência artificial na TPC, nós somos uma empresa de tecnologia submarina e de superfície. Então, a gente tem um edifício de tecnologia no Rio, lá no fundão, e a IA não ficaria de fora da empresa de tecnologia, que é uma empresa mundial. Hoje, o que a nossa IA faz? Ela faz aquele meu trabalho de entrada, que eu precisava ter assistente, estagiário, as pessoas vão perder emprego. Mas hoje o meu processo ele é muito mais rápido. Por exemplo, abriu a vaga hoje. Eu encaminho para o gestor. Na verdade, quando você se candidata para uma vaga de almoxarife, e eu coloco perguntas-chave para a inteligência artificial de acordo com o elemento. O gestor quer. Eu quero um almoxarife que tenha experiência com SAP. Então, se isso é mandatório para você, tem que ter experiência com SAP? Tem. Então, vou colocar essa pergunta para quando a pessoa ela se candidatar, a inteligência artificial ele já vai buscar na experiência do currículo se tem SAP ou não. Se não tiver, já é desqualificado. Então, a minha hora... Antes eu fazia isso, eu abria 1000 currículos. Não era mais papel, mas passou a ser online. E o olho chegava a sair lágrimas. Isso foi 5 meses atrás. Até recente? Até agora. Então agora, com todas as vagas, a gente coloca perguntas que são mandatórias de acordo com a descrição do cargo. E a inteligência artificial ela já desqualifica ali, automaticamente. Por exemplo, uma vaga que é obrigatória ter inglês fluente, que é por contrato internacional. Você possui inglês fluente? Sim ou não? Colocou não, é desqualificado.
Então ali já me poupa o meu trabalho. Você deve ter um banco de dados gigantesco que alimenta para ela conseguir A gente buscar. sempre posta todas as vagas. A gente não fica usando só o banco de dados, porque às vezes a pessoa ela já está realocada e ela não quer aquela vaga. Então, se eu for entrar em contato, eu também perco meu tempo. Então, a gente foca nas vagas que as pessoas estão se aplicando. Aí, o que essa inteligência artificial, ela inaugurou tem uns 4 meses e os gestores estão um pouco até com raiva do recrutador, né? Pô, você está agendando em qualquer dia e horário? Eu não posso entrevistar. Não, agora é inteligência artificial. Ah, ela também agenda. Agora eu não ligo mais para candidato para agendar entrevista. Na hora que eu passo o currículo para o gestor e ele passa para mim, primeira etapa com a entrevista com o RH. Na hora que ele aprova aquele currículo, em segundos, a inteligência artificial vai no seu WhatsApp e vai falando assim: oi, aqui eu tenho pedido para você. Eu sou a inteligência artificial Ana. Você se candidatou para a vaga X. Segue datas e horários, as opções. Ela dá 3 opções de data e horário, ele aplica. Chega para mim um e-mail. Você pode nesse dia e horário? Sim. Está agendado a entrevista. É maravilhoso. Não tem que ficar ligando isso para ninguém, mas daqui a pouco eu vou perder, eu acho. É isso que a gente pensa esse lado, porque assim a gente vai treinando, né, a inteligência para fazer aquilo que a gente faz. Exatamente. E depois a gente perde. Mas a inteligência artificial ela não sai mais. Como você falou, programaram ela errado. Na minha empresa, eles estão em algumas adaptações e vendo que pode melhorar algumas coisas. Mas tem funcionado muito o processo. Não acontece Não, porque na entrevista do RH quem faz sou eu por vídeo. mas você checa essa informação para alguém falar assim. Não. Domina inglês fluente. Ele você faz o fala, primeiro filtro de currículo. Ele faz o primeiro filtro. Eu vou checar aquele currículo e ver se está de acordo com a descrição e alinhamento. Eu só passo para o gestor depois da minha checagem, entendeu? Nossa, mas você pensando na minha época do braçal, isso, né? Mas você estava no braçal até recente, meio que também, né? De uma forma diferente, Sim. mas, né? Então, por exemplo, ele fala que tem domínio do Office. Como é que você testa isso? Eu vou verificar no currículo, eu vou abrir, vou passar para mim. Não, então, Aí mas eu aí, pergunto na entrevista. Na entrevista você não pode mentir, né? vai se medir. Você é demitido com medo. Não, eu tô falando, acho que ele tá perguntando, no sentido de você tem as provas mesmo. Prova de conhecimento prático, Não. prova de conhecimento teórico, Hoje em dia, entrevista em entrevista é inglês. toda online. Tem entrevista em inglês também? Se o cargo exige, ela é toda em inglês. Mas prova, ou fazer uma planilha, uma coisa prática para mostrar que tem. Depende do cargo. Depende do cargo. Por exemplo, um caldeireiro ou soldador vai lá fazer uma prova. Bem, só a gente fica. da área. Oi? É o inglês da área. Não, depende da vaga. Não pede para soldador e caldeireiro inglês, não. Tem questões para eu tô cheio de perguntas aqui, né? Então, só eu e o Hernani como. Aí a gente passa pro Carlos, pode ser Carlos, depois só fala. Tô adorando. Vai lá. Eu trabalho alguma área que não sei. Já. Qual é a principal diferença entre essas áreas? Por exemplo, qual é o maior diferencial da área de petróleo no seu dia a dia? A pressão. O petróleo e gás é um trabalho sob pressão diferenciado. Principalmente offshore. Principalmente offshore. Eu trabalhei na Zurich Airport. Eu fui do RH da Zurich. Eu contratei todos os colaboradores de Floripa, Airport, né? Floripa, Vix, Vitória e Macaé na época. A pressão é totalmente diferente do petróleo e gás. Até o salário, o petróleo é bem melhor. Os benefícios, tudo isso. Bem, a minha última perguntinha, então, para a Cris, passando para o Carlos, é o seguinte: já que ela mesmo se sente ameaçada, que eu também, como professora, me sinto ameaçada de perder, né, o emprego para inteligência artificial, na área de petróleo e gás, quais cargos que você acha que já foram eliminados, ou que vão ser os primeiros a serem eliminados, ou cargos administrativos?
É só na área deles. Né? Quem atua mais no marketing ou no financeiro, ou no. Não sei. Que carros você acha que você já viu que você não faz na sua trajetória no petróleo e gás que você fazia, seleção que você não faz mais, que não existe mais em função das novas tecnologias? E quais outras você acha que ainda não? Mas eu acho que até o final do ano isso vai acontecer ainda. A gente ainda não sabe, né? Isso vai acontecer. E já vai aparecer cargos que não vão existir, assim, né? Porque a empresa ela está se adaptando ainda, né? Ela é nova, então é um chutinho, é um tiro no pé. Um tiro no pé. Então isso aí vai acontecer. Com certeza, em breve. Mas sempre vai ter um ser humano para manusear a IA. Então a minha dica hoje para todos vocês, eu não tenho mais paciência para estudar, é fazer pós-graduação em áreas robóticas, em área de dados, áreas de software. Quem gosta, né? Cada um é um perfil aqui, não é todo mundo que vai fazer isso. Tem gente que vai gostar de logística de pessoal, logística de material. A administração ela é muito ampla, ela te leva para lugares que às vezes outra faculdade não te leva. A administração ela me permite ir a muitos lugares. Então, foque nessas no futuro, né? Eu acho que vai faltar muito, e já está faltando, principalmente na área de RH, é pesquisador que sabe analisar dados. Isso daí é Tem que raro. analisar dados. Se vocês virarem, não ter forção no mercado como pesquisador, mas virar pesquisador na área de gestão. Porque as empresas têm dados pra caramba. Já existe tecnologia que gerou vários dados para as empresas na área de recursos humanos. A gente contrata. Mas a galera não traz esses dados, não sabe. Ou não tem tempo. Porque normalmente os cargos que já estão ali já estão para tarefas tais. Mas às vezes, que nem agora o Carlos Maia vai falar um pouco mais, a gente está com a nova NR1, que é um tema novo, sobre recursos sociais, numa palestra que eu tenho numa empresa, qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Você já tem dados, né? Os indicadores de RH, de absenteísmo, né? De afastamento, de acidente, análise de tipo de doença. Tem. Então é só analisar esses dados. Não estou analisando os dados, né? Assim, tem dados, assim, você está entendendo o que eu estou falando? Assim, dados, assim, de pesquisa de clima que já rodou, tem dados de quais são as doenças mais comuns naquele ambiente de trabalho, os acidentes que são mais comuns e tal. E, assim, como isso está sendo analisado? Né? E pensar, fazer essa análise e pensar em intervenção, é claro. Não é só, por exemplo, as questões estatísticas, né? Análise de dados qualitativo também, para poder intervir. Eu acho, não sei, posso estar falando uma besteira, que esse vai ser um grande diferencial. Isso é de qualquer área. Quem sabe pegar dados, porque cada vez mais a inteligência artificial vai jogar dados, vai analisar dados, mas tem um humano para confrontar e saber fazer essa análise junto e até questionar com a inteligência artificial também, com uma abordagem mais humanizada, menos robótica, vai ser o diferencial daqui a um tempo. E daqui a um tempo vai ser tudo robô, né? Não sei, né? Tô viajando aqui pensando a partir das coisas que ela posta totalmente equivocada. Falando sobre essa parte de IA, há um tempo atrás eu pude fazer parte de uma palestra a respeito disso. E um dos questionamentos era esse, né? Se não, algumas profissões serão substituídas, mas qual seria esse diferencial, né? E aí eu lembro que o palestrante falou sobre essa capacidade analítica. Que a IA, ela faz um cálculo algumas diferenças, né? Alguns dados que ela tem, mas essa habilidade crítica e analítica ela não tem. Quem tem são os nós. Ela surta de vez em quando. Ela surta. Eu já coloquei ela no pensão, mas o que é isso, Jesus? Não confio na inteligência artificial ainda. E até pelos cursos que eu tenho feito, todos os professores falam, não confie que não é Deus. Não é Deus. Ajuda, mas olhem criticamente, porque ela surta, ele já surtou comigo. Porque cada resposta, eu fico assim, caraca, tudo que eu estudei, né? Assim, tudo... E é um movimento que eu percebo, assim, até no LinkedIn, por exemplo, tudo hoje é chat GPT e IA. Algum problema?
Exato. Você vai pedir referências, etc. Né? E, enfim, propor algumas ideias, mas você precisa de pessoas de uma mesa para criticamente analisar uma determinada situação. Na NR1, por exemplo, eu trabalho com a implementação da NR1. E na hora que eu vi, eu fiquei, vou lá. Bacana. E aí, uma das coisas é isso, né? Eu percebi o mercado muito perdido de fazer. Todo mundo pedindo solução para o ChatGPT, não vai resolver, vai piorar. Na realidade, você reúne todos esses dados, esses números e traduzir isso para ações. Né? E não se liga nisso, tem que pensar nessa capacidade. Sem usar, ou usar junto. Integrar ela ao dia a dia, né? Usar a capacidade Eu acho que tem que tomar um certo cuidado quando a gente fala dessa questão de IA, porque eu percebo, quando que a IA tem problema? Quando uma pessoa que não entende do que está fazendo, pede para ela fazer alguma coisa para ela, porque ela não tem a mínima noção de analisar a resposta se está boa ou não. Então, confiar na IA, deixa ela resolver esse problema para mim, sem eu saber sobre o que se trata, pode ser uma roubada. Quando a pessoa tem o domínio de conteúdo a respeito, o que a IA faz é acelerar processos. Então eu vejo assim, por exemplo, nessa área de programação, que é uma área que está em extinção, porque ela faz programa muito bem. Mas tem que ter alguém que olha aquilo e entende. Porque se falar, opa, faltou aqui, muda, ela muda. Porque ela não sabe exatamente o que. Ela vai produzindo, você fala, não, muda, vai para cá, vai para cá. Quando é um bom analista, ele lida bem com a IA, e um trabalho que ele faria em 3 meses, ele faz um dia. Entendeu? Agora, isso não quer dizer que qualquer pessoa pega a IA e fala, vou fazer um programa. Não é isso. Você tem que ter uma noção daquilo para utilizar a IA, e ela agiliza qualquer área. Qualquer área, ela agiliza muito. Mas você tem que ter um domínio de conteúdo para dialogar com ela, para ler, para avaliar o que ela está fazendo, para evitar o que ela chama de alucinação, de vez em quando ela surta atualmente, mas também para aperfeiçoar o processo. Ela vai para onde você quer que ela vá. Então, se você não sabe para onde, se você não domina a área, ela resolve isso para mim. Ela inventa o que ela quiser que ela acha que resolve. Como você não entende, como é que você avalia a qualidade do produto? Então, esse diálogo pressupõe. A IA, assim, veio para facilitar, veio para automatizar, veio. Mas ela precisa do ser humano de forma nenhuma. A competência técnica é cada vez mais importante para lidar com ela. É fundamental. Eu queria saber se dentro das atualidades em Macaé, se ela chora ou não chora, quais das áreas que você acha que são mais promissoras no momento? Ainda mais com o estudante de administração, se pudesse aprofundar em alguma área específica. Difícil saber, porque é muito amplo, né? Isso depende muito do que para a área administrativa é muito amplo. Isso depende do que você... A gente abre muita vaga. A gente está com redução, mas a gente tem 238 vagas. Então, tipo assim, são muitas. Eu acho que, por exemplo, logística, almoxarife. Almoxarife na minha empresa você entra com ensino médio. Não precisa estar com nível superior. Tem vagas hoje que exigem somente ensino médio. Então é uma oportunidade que você já consegue trabalhar de dia e estudar à noite. Então tem almoxarife, tem área de materiais, tem assistente logística, entendeu? Tem umas áreas que você pode entrar que isso pode te promover uma carreira no futuro. Entendeu? Só para concluir, deixar ele falar, quando você fala de competências e o medo da IA de substituir a gente, hoje a IA veio, eu brinquei assim de medo, mas a empresa quer que os sênior, no caso eu sou sênior, a IA me ajude para eu ter mais tempo para ser estratégica no negócio. Então hoje, tendo uma IA me ajudando, tenho uma estagiária, tenho 2 robinjas lá na Índia que me ajudam. Então hoje eu vou ter tempo de qualidade para ter uma estratégia melhor para atender o cliente. Então hoje a minha empresa está focada no nosso tempo de estratégia.
Então, Você falou que tem 2 o quê na Índia? Rodízio, que a gente fala. O que é isso? Eu tenho 2 recrutadores indicados. Que fazem as vagas, as minhas vagas. Eles faz o primeiro contato, vê a expectativa, onde mora, até passar para mim. Então, é uma pré-seleção. Então, hoje é para poder a gente ter um tempo de estratégia para o negócio, o que o negócio de fato está em busca. Obrigada. Tá, Cristiana? Acho que exploramos demais você, né? No final, a gente fala. Isso. Obrigada. Então vamos lá. Foi até bom, né, Carlos? Que aí com as questões que já surgiram, você vai, filtra e traz o que você preparou para nós. Que ótimo. E muita oportunidade para todos os estudantes aí, a gente tem que explorar mesmo. Dando continuidade, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Qual a importância da saúde mental no trabalho para vocês? Qual a importância da saúde mental no trabalho para vocês? Mas acho que a pergunta vai: o que é ter saúde mental no trabalho para vocês? Faço uma segunda pergunta. Nossa. Para vocês, de quem que é a responsabilidade pela saúde mental no trabalho? Do empregado ou da empresa que contratou esse empregado? Os dois, da empresa? Pronto, eu vou voltar nessas duas perguntas à frente. Eu queria contextualizar vocês e antes perguntar: quem já ouviu falar nas últimas semanas sobre NR1? Uma pessoa, 2 pessoas, 3, 4, 5. Tá, perfeito. Riscos psicossociais. Quem ouviu falar, já ouviu falar? Tá, perfeito. Bom, o que é uma NR1 que vocês vão lidar com isso em algum momento na internet ou em alguma palestra de alguma empresa? NR são normas regulamentadoras. Tá? A gente tem, salvo engano, 37 normas regulamentadoras, são diretrizes de saúde e segurança do trabalho. Tudo que vocês imaginarem de normas, de diretrizes, de procedimento para que você vá para a empresa e volte para casa seguro, está dentro dessas normas regulamentadoras que são normas do governo. A gente tem uma honra dentro do Brasil ter todas essas normas regulamentadoras. A norma regulamentadora número 1, a NR1, nós chamamos de NR1, é a norma que faz todas as diretrizes para todas as outras normas. A gente chama de norma mãe. Ela consta todas as diretrizes de saúde e segurança. Tudo que você imaginar de saúde e segurança no trabalho está dentro de alguma dessas normas regulamentadoras. No último ano, nos últimos 2 anos, a gente teve uma atualização que mudou totalmente a trajetória da saúde mental no Brasil. Que foi a inclusão dentro dessa NR1, da norma regulamentadora número 1, de uma palavrinha que antes não continha, que agora contém: riscos psicossociais. A gente tem riscos físicos, que é claro para vocês, o que é um risco físico. Se tem um trabalhador em altura, vai ter um andame, ele precisa ter EPI, equipamento de segurança, para não se acidentar. Riscos físicos, riscos químicos, riscos biológicos. Mas por muito tempo, riscos psicossociais, que são riscos que têm relações psicológicas, sociais, emocionais, foram, em muitas ocasiões, negligenciados pelas empresas. E a gente tem uma mudança nos últimos 2 anos. O Ministério do Trabalho e Emprego coloca na norma regulamentadora número 1 a obrigatoriedade das empresas mapearem e gerirem, além de todos os outros riscos que eu citei, mapearem também os riscos psicossociais. Ou seja, todos os fatores que podem levar um trabalhador a adoecer psicologicamente, socialmente no trabalho. Vocês não têm noção do quanto que isso está gerando de movimento, de dúvida, de questões. Foi adiada uma vez, já era para no ano passado, no dia 26 de maio do ano passado, já ter entrado em vigor. Ou seja, as empresas que não atenderem essa obrigatoriedade, porque nós estamos falando de uma cultura, nós estamos falando de uma recomendação do Ministério do Trabalho, a gente está falando de uma obrigatoriedade. Ou seja, as empresas precisam obrigatoriamente gerir, mapear e gerir riscos psicossociais.
E aí a gente volta em algumas questões falando um pouquinho de dados. Essa movimentação, Isa, não veio porque falar de risco psicossocial é muito bonito, e falar de saúde mental é muito bonito, é importante. A gente tem um rombo nos cofres públicos e a gente tem um dado alarmante que saiu até no ano passado da Previdência, mais de 500 mil de afastamentos por transtornos mentais. Dados que já têm sido repetidos há alguns anos, um número altíssimo de pessoas se afastando do trabalho. Eu te pergunto, você conhece um amigo, um colega, um familiar que já se afastou do trabalho por uma questão de saúde mental? Hoje eu fiz uma reunião com uma gestora de uma empresa, uma engenheira ambiental, que falou: Mike, a gente não sabe o que fazer. A trabalhadora entregou um atestado na sexta-feira, alegando burnout, fala ainda, né, alegando, porque até comprovar que há um nexo causal. O que é o nexo causal? Comprovar que aquele transtorno mental tem relação com o trabalho é uma corrida, né? E aí a empresa vem muito preocupada: olha, a gente não sabe porque a NR1 está aí, a empresa está com medo de ser fiscalizada. E aí eu falei para ela: olha só, vamos começar do seguinte cenário. Não é objetivo do Ministério do Trabalho, do governo, que as empresas sejam perfeitas, que não tenham riscos. Eu acho que isso até é ilusório. As empresas, raras empresas terão zero riscos psicossociais. Eu lembro da Sirlene, a procuradora do Ministério do Trabalho, trazendo uma das palestras dela, uma fala muito importante. Eles não têm pretensão de caças bruxas, ou seja, procurar dentro das empresas o que está errado. Mas a intenção de uma auditoria e das fiscalizações que já podem começar a acontecer desde 26 de maio do ano passado é o seguinte: vamos supor que vocês são empresários, cada um de vocês tem uma empresa com 50 colaboradores, 200, 1000 colaboradores. Vocês precisam mostrar para os auditores o seguinte: olha, a nossa empresa tem problemas, está aqui os problemas, eles foram identificados. Às vezes até de assédio, às vezes um problema de comunicação, às vezes um problema de pressão em excesso, falta de recurso no trabalho, falta de apoio. Ou seja, você como empresário, tá, você está mostrando para o auditor: olha só, a gente identificou esses problemas. E aí ele vai te perguntar assim: ok, o que você fez com eles? E aí você abre a outra página, mostra todas as ações que você está fazendo para lidar, para diminuir ou para eliminar esses riscos. O problema, pessoal, é que a gente estava tendo dentro das empresas, e ainda temos, uma quantidade absurda de riscos psicossociais, ou seja, carga de trabalho excedente, pessoas trabalhando 12, 13 horas por dia, pessoas sendo assediadas, gestores assediando trabalhadores, assim, um monte de problema por uma falta de recurso. O burnout aparece como, né? Para quem não sabe, o burnout é o esgotamento profissional, é um fenômeno ocupacional, ou seja, ele precisa ter relações diretas com o trabalho, é um esgotamento, chegar no ápice do adoecimento mental do trabalho. O que é o burnout? Você tem um excesso com baixo recurso. Todo mundo quer trabalhar, todo mundo precisa produzir. Para entrar no mercado de offshore, a gente tem que produzir, tem que trabalhar muito. Mas o problema não é trabalhar muito, o problema é você não ter recurso, é você não ter apoio, é quando você pedir uns dias para cuidar da tua mãe que está no hospital, você ter o apoio do seu gestor, você conseguir sair um pouco mais cedo para ir no médico. Ou seja, você trabalha, muito se entrega, mas você também tem recurso. O problema é quando falta o recurso. É quando você está entregando muito e você pede, às vezes, uma horinha para sair mais cedo para ir no médico, e o teu gestor vira para você e fala: não. E se não fizer, tem quem faça lá fora. Aí que entra o esgotamento profissional, né? Ou seja, quando você tem uma cobrança e os recursos estão lá embaixo. Então, a intenção da NR1 foi fazer com que os gestores e os empresários olhassem de forma prioritária para essas questões de saúde mental, tão quanto olha para a falta de EPI de uma pessoa que está lá pintando um prédio lá no 11º andar. Então é você chegar nesse andaime e não apenas perguntar se o colega está com cinto de segurança, mas também perguntar o que nesse trabalho pode causar mais estresse a esse colaborador. Essa é uma pergunta comum no dia a dia de trabalho? Certamente não, né?
muito fica ouvindo falar assim, vamos falar o administrativo, tá? Eu fiz administração por um tempo, 2 anos de administração. Depois vi que eu era apaixonado pela psicologia e fui fazer psicologia. Meu primeiro estágio foi no primeiro período de administração numa escritório de contabilidade em campus. Vou te dar esse exemplo. Imagine que eu, enquanto estagiário, preenchendo 300 planilhas, quem chegou lá para falar, Mike, essa atividade sua, o que você faz que pode aumentar o seu nível de estresse e de cansaço mental? Seria legal você ouvir essa pergunta da tua liderança? Bom, né? Quem faz esse tipo de pergunta? Faz de trabalho? Não tem tempo. Não tem tempo, né? Então a intenção de toda essa movimentação é para a gente perguntar sobre essas coisas. Gente, a gente não discute. Dentro da minha consultoria, eu faço muito trabalho com líderes. Grupos, workshops, treinamentos. É muito curioso quando a gente senta para falar sobre saúde mental com a liderança, com os líderes. Parece que eles nunca falaram daquilo, Isabela. Eles falam assim, olha, estava aqui, ó, e eu não tinha ninguém para conversar sobre isso. A gente tem uma liderança sobrecarregada que quer mostrar performance. Eu acho que isso é muito comum na área de petróleo e gás. Hernani, a gente tem uma perspectiva das pessoas, dos talentos que mais adoecem por burnout, não são pessoas desmotivadas. São aqueles profissionais que mais entregam. São profissionais que perderam a linha do limite. São profissionais apaixonados pelo que fazem. Gente, é muito triste você ver um jovem de 23 anos, 22 anos, apaixonado pelo trabalho, com brilho nos olhos, né, que ele falou tanto brilho nos olhos, mas esse jovem também adoece e chega ao esgotamento profissional do burnout. Eu já fui esse jovem que, se não tive burnout, estava com o pezinho lá. Eu tenho 29 anos, com meus 23, 24. Eu entrei numa empresa, eu saí de estagiário e fui contratado para ser assistente de RH. Gente, parecia que era um cargo de gerente. Eu pedi até para me chamar de gestor de pessoas. Eu ia assumir uma vaga dentro de uma empresa, de pequeno porte. Eu fui com brilho nos olhos. Mas eu fui com brilho nos olhos querendo mudar tudo que eu vi pela reta. Cris, eu fui com brilho nos olhos. Qualquer recrutador me recrutava, Cris. Gente, eu fui com a vontade de mudar. E assim, havia tanta coisa errada naquela empresa. Eu falei, é agora, é a minha oportunidade de mostrar para todo mundo. Em 3 meses de empresa, gente, eu estava com gastroenterite, eu estava com gastrite, eu desenvolvi H. pylori, uma enxaqueca, assim, eu pisava os pés no ônibus e dava enxaqueca. Para somar, tinha uma liderança bastante assediadora, e eu com meus 23 anos estava lá. Aí eu estava estudando burnout, né, olhando meus questionários de burnout para aplicar nas empresas. Eu falei assim, deixa eu preencher isso daqui. Eu falei, eu acho que o meu está muito ruim os resultados, com 23 anos de idade. Então, ou seja, porque eu tinha aquela visão de muito imaturo. Então, sim, pessoas que têm brilho nos olhos também adoecem. E se a gente não cuida dos nossos talentos, a gente perde talentos. Eu estava vendo uma pesquisa, eu não me recordo de qual lugar era, não sei se é revista Você RH, e falava da quantidade de jovens que assumiram posições de liderança e abriram mão, fizeram downgrade. Tem até um nome, esse fenômeno, é um nome em inglês que eu não me recordo, jovens que quiseram ocupar cargo de liderança e depois abriram mão. Por quê? Porque a gente tem muitos jovens, principalmente geração Z, que não quer ocupar cargo de liderança. O que vocês acham? Por que a gente tem tantos jovens, principalmente geração Z, tá, que não querem ocupar cargo de liderança? Vocês supõem alguma coisa? Até assim, com base nisso que a gente discutiu até agora. Qual é a pergunta? Por que a gente tem tantos jovens que não querem ocupar cargo de liderança? E a gente discutiu isso, né? Semana passada, nessa turma de desenvolvimento de pessoas. Não era o meu cargo de
por conta da liderança. Porque a equipe que trabalha comigo, as 6 pessoas, não davam conta, eu passava para a gestão, que eles não estavam dando conta, eles falavam que tinha que ter um pouco mais de malemolência, que eu tinha que instigar eles a acreditar que eles iam conseguir fazer, mas eles não faziam e acabavam para não sobrecarregar ou não atrasar os processos, eu acabava me sobrecarregando, porque a liderança e ali naquela estrutura eu era que recebia mais, eu acreditava que eu precisava fazer aquilo ali porque meus colegas não recebiam. Eu podia negar ou criar atestado para deixar uma pessoa que recebia menos fazer aquilo que eu estava fazendo para que recebia mais que não estava no lugar. Então, ali, essa sobrecarga levou aí uns 2 meses a 3 meses até ela falar que para mim já não dava mais. Eu estava dando atestado, falando, ó, eu parei lá de diazepam, porque eu não estou conseguindo, até eles entenderem que realmente acho que está um pouco sobrecarregado. E aí, uma pergunta que assim, para quem ainda vai entrar no caixa de trabalho, né? Mas entender os processos para não chegar lá com o tribunal e falar que supostamente, mas de primeiro registrar para a própria internamente com a empresa como se registra isso que não está funcionando, ou então que aquele ambiente, aqueles processos estão adoecendo o trabalhador. Por exemplo, às vezes quando você recebe uma matriz de atribuições, a própria matriz de atribuições ela já te adoece, porque se você vê, você vê que humanamente não é possível. Não vai conseguir cumprir aquela lista. Realmente não é possível. Se eu conseguir ver uma matriz hoje e todo mundo olha pra minha cara e falei, vamos ver o que vai acontecer, porque tudo vai ser administrativo, né? Então eu estava tentando falar, não, isso não é meu, porque tem que ser dividido na equipe, né? E, inclusive, acho que cabe o cargo ao salário. Não é uma que eu estava ali sendo responder para não cabia ao meu salário. Então, ao mínimo, né? Responder como você faz. E ali a gente conseguiu, aqui que eu estou agora na equipe muito mais participativa, a gente remodelou a matriz, mas em todo local que Você está na mesma empresa? Oi? Você está na mesma empresa? Não, é uma outra empresa. É o mesmo tipo de trabalho, mas é uma outra empresa. Eu acho legal, Carlos, quando você puder, aproveitando a pergunta dela, né? Que a Cris falou isso muito do que está faltando, o que precisa, para onde a galera selecionar essas coisas. Agora, aquela perguntinha também, assim, como selecionar uma boa empresa para se trabalhar? Né? Como chegar numa entrevista e já fazer as perguntas do entrevistador como se você fosse o entrevistador para sacar se vale a pena trabalhar naquela empresa. Por mais que o mercado de trabalho está difícil, está complicado, né? E a primeira oportunidade que a gente tem, a gente quer pegar, né? É legal a gente ser sagaz também para sacar, assim, né? Todas as oportunidades que você está participando, qual que é aquela que é melhor para você? A gente inverter o jogo, o trabalhador começar a ser sagaz para sacar se vale a pena ser um entrevistador do entrevistador. Lógico que tem empresas que a empresa não vai permitir que você pergunte coisas do processo seletivo, né? Mas é aquelas que permitem uma conversa, né? Tem aquelas que você pode, no final, falar, quais são as suas perguntas? Você tem alguma dúvida? Aí você vai, né? Pergunta. Tem aquelas que não querem que você pergunta nada, você vai sacar, né? Na entrevista, é isso, não vai, então tchau, acabou. Mas aqueles que abrem a oportunidade de você perguntar, pergunta. Eu acho que tem muitos caminhos possíveis, tá? Um dos caminhos assim, é vocês fazer a lição de casa, de pesquisar sobre aquela empresa, né? Não simplesmente se candidato numa vaga sem saber nem do que a empresa trata, qual que é o site da empresa, o LinkedIn da empresa. Existe um site na internet, depois vocês pesquisam melhor, que ele mostra a avaliação dos ex-funcionários, às vezes até salário. Então você pode entrar. Glassdoor é o antigo site. Acho que hoje tem até outro nome, mas se você colocar Glassdoor, você vai encontrar. Então é um site que você vê a avaliação dos funcionários anteriores, tem a nota da empresa. Eu sempre entrava nesse site para ver a avaliação que os funcionários faziam e você também pode avaliar as suas empresas anteriores. Tá? Uma outra alternativa é você conversar com alguém que trabalhou ou trabalha nessa empresa. Tá? Então perguntar como que é o clima, como que é o ambiente, como que se tem os recursos que você considera importante.
E aí uma outra coisa também é você ir para uma entrevista de emprego sabendo qual que é o valor que você tem como inegociável no seu trabalho, gente. Por exemplo, chegou um momento da minha carreira que eu não gostava de fazer tarefas totalmente distintas da minha área de formação. Tem recrutador que não ia ver isso como positivo. Tem recrutadores que vai ver como positivo porque meu comportamento é muito de especialista e não de generalista. Então, se você sabe que você é a pessoa mais especialista, não gosta de ser o faz-tudo de vários setores, você, na hora da entrevista, você saber, olha, como que costuma ser a dinâmica? Eu vou fazer só as atividades do meu setor, ou é mais flexível? Não precisa dizer, né, sendo grosseiro com o recrutador, mas usar as palavras corretas, né? É mais flexível, é mais generalista, ou eu vou fazer apenas a minha atividade no meu setor? Ah, não, aqui você vai fazer de tudo um pouco, de vários setores. Aí você falou, olha, isso daí vai me adoecer, esse é o caso. Eu particularmente cheguei ao momento da minha carreira, no começo eu fazia de tudo um pouco, mas chegou um momento que, poxa, eu estou ali como psicólogo e ele me coloca para fazer solda, por exemplo. Para servir o cafezinho na galera. Então, assim, aí você saber também o que é inegociável para que você saiba se aquela empresa tem compatibilidade com você ou não. Acho que outra coisa, né, que você tem que olhar para uma empresa ser boa para você trabalhar. Acho que isso a gente já tem dado, né? As empresas que olham para essas questões de saúde mental, que é o que a gente está conversando. As empresas que têm uma cultura mínima de saúde mental, que tem um programa, e não é só plano de saúde, gente, porque o que a gente tem hoje em dia, que é a NR1, que é combater isso, e por alguns anos, vamos colocar aqui nos últimos 5 anos, o que as empresas começaram a fazer? A gente vai oferecer terapia para os funcionários. E aí todo o problema que o funcionário tinha, até com relação ao seu emprego ou ao seu chefe, o que a empresa fazia? Não. Então a solução está aqui, ó, terapia. A gente te paga a terapia. Então a gente te paga a terapia e você cala a boca. Né? Então assim, a terapia é muito boa, muito útil, que as empresas continuem fazendo. Não questionem nada. Mas não resolve o problema que estava lá no trabalho. Acho que esse é o objetivo da NR1. Olha, o que está levando os funcionários a precisar buscar terapia? Não das suas questões pessoais, mas das questões de trabalho. Tá? Então, essa é a pergunta que acho que resume o que é a NR1 e o que é risco psicossocial. O que levaria o Mike a precisar de terapia por um problema lá no trabalho? É o que? É a relação com o chefe dele? É a relação com o tempo? É a relação com os recursos? É a relação... O que é? É isso que a NR1 quer que as empresas cuidem. Vamos olhar para isso daqui que está causando enxaqueca constante todos os dias. Vamos olhar para isso daqui que está te causando dermatite no corpo. Vamos olhar para isso daqui que está fazendo o teu olho tremer. Para sinusite, porque não é o ar-condicionado, a culpa é do ar-condicionado, mas não é do ar-condicionado. Então, esse é o objetivo. Então, olhar para as empresas que tenham minimamente uma cultura de saúde mental, acho que é legal. Eu hoje escolheria certamente uma empresa que tenha programa de saúde mental e de cuidado do trabalhador. Eu acho que também tem que observar essas questões de adoecimento. Existem situações que são localizadas, às vezes só uma relação em si que não desfaz da empresa em si. Às vezes é uma gerência, pode ter mesmo um funcionário que não se encaixa. Tem casos coletivos, né? Hoje mesmo eu vi uma notícia de uma empresa que adoece todos os funcionários dela, que se chama, eu posso falar que está no Jornal Nacional, Prefeitura de Rio das Ostras. A parte de professores, está no Jornal Nacional hoje. Os professores da rede municipal, em 4 anos, não tem nenhum reajuste de salário. Tá? E eles agora, para compensar, assim, no final do ano vai ter um bônus de R$500. A regra, desde que não falte nenhum dia. Ou seja, se o professor fica doente, perde o bônus. Então, você imagina, para chegar a esse ponto de ser colocado no Jornal Nacional. Isso é assédio, isso é nível de estresse, já sabe que é mal remunerado. 4 anos que não tem nenhum reajuste. Fala que vai ganhar 500, mas não pode faltar nenhum dia. Se faltar um dia, perde. E aí? É por isso que ninguém mais quer ser professor. Tá? Tá difícil conseguir professores. Não, você imagina, as pessoas vão lutar para os seus direitos. Os professores da rede municipal de São Paulo, salário básico,
R$2.340, aquela coisa assim. Né? Vão lá pedir, reivindicar alguma coisa, está faltando equipamento, faltando investimento, tem que ouvir vereador desses de extrema direita, que é filhinho de papai, falar que é tudo um bando de vagabundo. Meu, haja adoecimento, né? Fácil não. Então tem essas situações que E aí, eu acho que eu já fiz um trabalho em algumas escolas de campus e a quantidade de profissões adolescentes é altíssima. É endêmico, né? O burnout tem áreas que são mais comuns. A área da saúde, né? A quantidade de pessoas na área da saúde com burnout, professores e área de plataforma segurança de petróleo por conta da situação do confinamento, que é uma situação que agora a galera está começando a descobrir também que é extremamente propício para essa situação de isolamento social. Isa, para amarrar minha fala assim, e aí voltar naquela segunda pergunta que eu fiz para vocês, quem que é a responsabilidade de cuidar da saúde mental? Eu gosto de um termo que durante muitos anos eu venho usando, que é a corresponsabilidade. A gente sabe muito bem que tem pessoas que pode ter a empresa mais cuidadora, mas ela vai adoecer individualmente. É corresponsabilidade. O que é isso? A empresa é responsável por oferecer um ambiente seguro e saudável para o colaborador, mas você também precisa ser responsável pela sua saúde mental. Não adianta o teu gestor de falar, Priscila, João, Marcos, já deu o teu horário, e você falar, não, eu estou adiantando para amanhã. Quando vai ver, você está saindo da empresa 9 horas da noite, segunda, terça, quarta, quinta. Então, assim, não é porque te cobraram, porque tem uma falta de limite. Lembra eu lá no meu assistente de RH, quando eu achei que eu ia mudar a empresa? É uma questão minha. Eu precisei desenvolver e mudar para eu não continuar adoecendo. Eu falei, Mike, você não vai mudar o mundo, você não vai mudar a empresa. Você precisa estar de acordo com a realidade. Precisa dormir, você precisa praticar esportes. Foi quando eu descobri o beach tennis na minha vida. Eu sou atleta de beach tennis, eu sedento. Desde 2000, há 3 anos atrás, 2023, eu estava adoecido em todos os médicos possíveis, e os médicos falavam, cara, tem que fazer alguma coisa além de trabalho, né? Você trabalhava e estudava, saía de casa às 6, voltava às 10 horas da noite. Então, assim, o que você pode fazer também para cuidar da tua saúde mental? A gente também não pode botar a conta toda na empresa se a gente também não faz o mínimo. Quer se cuidar, quer buscar terapia quando for preciso, quer buscar um esporte, quer fazer o mínimo para a gente também se cuidar. Então é corresponsabilidade. As empresas vão ser fiscalizadas e penalizadas, elas vão pagar multas altíssimas se elas não atenderem esse requisito da empresa. Mas fica aqui como reflexão o que você está fazendo pela tua própria saúde mental no seu ambiente de trabalho. Uma coisa importante também da gente considerar é que não se separa a pessoa que está fora do trabalho da pessoa que vai trabalhar. E muitas vezes esse adoecimento começa até no ambiente externo. Igual você falou, né? Às vezes a pessoa está trabalhando porque ela não quer ir para casa, para lidar com outros problemas. Ou seja, isso também é um equilíbrio muito frágil que acontece. E às vezes esse adoecimento não se dá nem por razões internas da empresa, mas a pessoa acaba levando um potencial de adoecimento que só amplifica. E a empresa como a esperança, né? Como a salvadora. E às vezes a empresa não vai ser isso, né? Acho que a responsabilidade também, Cássio, você deu uma palestra recente, né, sobre isso, a gente tem que lembrar da responsabilidade do governo. Né? Então, a gente tem a responsabilidade do indivíduo, da empresa. A empresa vai tentar o tempo todo colocar a culpa no indivíduo, que é mais fácil, né? É você que não se cuida, é você que não vai fazer terapia e eu não vou fazer nada. Acho que a maioria que não sabe que é assédio moral, o assédio sexual e o eleitoral. Então imagina, né? Os líderes praticam assédio moral, sexual ou eleitoral e a pessoa pira, entra numa depressão, faz suicídio, né? E a culpa vai colocar o indivíduo para fazer terapia. Só para eles entenderem a lógica que não é correta. Então, assim, é responsabilidade, lógico, nossa, igual o Carlos colocou muito bem, é responsabilidade da empresa. Eu fico com muito cuidado com eles, que são mais novos, não tem maldade ainda no mercado de trabalho,
de não deixar, né, Carlos? Culpabilizar. Para saberem que muitas vezes, né, não é a questão deles. Às vezes é questão deles externo, mas se você já tinha um transtorno, tipo pressão de ansiedade ou depressão, entrou numa empresa e piorou, aí não é uma questão do indivíduo. Né? Se a empresa está piorando um quadro pré-existente, ela é responsável por piorar esse quadro, entendem? Então, são as condições de trabalho que podem gerar e pode potencializar, da mesma forma que o trabalho cura. A gente tem que deixar claro que muitas pessoas, às vezes, não estão fazendo nada e acabam se curando de uma depressão porque começa a trabalhar. Então, assim, a gente não vai entrar nessa... E a responsabilidade do governo, que não adianta nada a gente ter a ANR1 se o governo não fiscalizar. Se o governo, né, não está tem o caso revendo... das escolas, né? Por exemplo, a gente não vê os professores sendo assistidos psicologicamente. Os professores deveriam, minimamente, ter um acompanhamento psicológico, ter profissionais que pudessem estar acompanhando eles na atividade deles. A gente tem as leis que agora, né, começa a valer psicólogos nas escolas, mas para os alunos, para os professores, para os educadores. O governo poderia... Sim, tem várias questões de lei, que, por exemplo, agora isso apareceu porque virou lei. E essa lei começou por causa de interesses aí outros também, que eu não vou entrar nessa questão que é mais complexa, para embolar a cabeça de vocês. Então tudo tem um interesse, o porquê começou essas coisas, quem vai estar ganhando dinheiro com a ANR1, a quantidade de consultorias de médicos, psiquiatras, indústria farmacêutica. É interessante o conhecimento mental para a indústria farmacêutica, para a medicina. É uma questão tão complexa que acho que em outro evento, né? A gente vai ter um evento dia 26 de agosto com a Sirlene, que é a Saúde Mental no Trabalho virou Commodity 2, que a gente fez o 1, né, com o Bruno Chapadeiro, com a Cláudia Osório ano passado, e agora a gente já vai trazer a reflexão como é que tá de lá para cá, 1 ano e meio para cá, que eu convido vocês a ser online, que é com a Sirlene maravilhosa, né, que se especializou nessa procuradora do Ministério Público do Trabalho. Eu convido vocês, né, vai ser online. Mas eu acho que é isso, só para complementar, que é uma questão que vai além do indivíduo, vai além da empresa, vai além do governo, que é a questão social, né? É global, assim, nessa sociedade do cansaço que a gente está, da performance, que tudo tem que colocar no Instagram. Se você vai na igreja rezar, você coloca que foi rezar. Se você foi malhar, você coloca que foi malhar. Se você caiu na night, você coloca que foi cair na night. Tudo, eu acho um saco o LinkedIn. Assim, pra mim, LinkedIn tem que estar, mas eu já estou numa outra fase da minha vida. Que antes eu ficava postando, eventos de café, isso aqui. Aí teve uma hora que, gente, além de trabalhar, eu tenho que postar. Eu tenho 50 anos. Eu não fui formada para isso, assim, além de fazer, né, executar, eu tenho que estar mostrando para todo mundo o que eu estou fazendo. Isso é uma carga de trabalho. Você pensar no textinho, porque além tem todas as redes sociais de Café com RH que eu tenho que ficar monitorando. Eu falei, deixei de lado meu próprio LinkedIn, né? Mas você fala, olha aqui, eu dou exemplo, o que é uma sociedade de desempenho, da performance, da imagem. Você tem que consumir o tempo todo uma imagem, você tem que mostrar uma imagem que não é sua, você tem que parecer que está performando o tempo todo, que você é bom em tudo, isso cansa. Isso é a sociedade do cansaço. E com as tecnologias, acelera a nossa vida. Por exemplo, o WhatsApp. Eu estou de saco cheio de WhatsApp. Se eu pudesse não olhar para o WhatsApp, mas a gente tem a opção de não olhar para o WhatsApp? Tinha que ter uma lei. Eu não quero usar. Quem não quiser o WhatsApp, não vai usar. Mas não tem, não existe. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É a quantidade de apps, tecnologias que aceleram a gente inconscientemente e que geram o adoecimento também. Mas a gente banaliza, a gente não tem noção das coisas que estão acelerando e fazendo a gente performar e adoecer. Então, antes disso tudo, tem uma cultura, tem uma questão que é social, que é global, que impacta não só no Brasil, tá? Essas questões que a gente está falando aqui, é lógico que tem em outros países, aqui está pior ainda, né? E que a gente não consegue olhar para o macro, né? O que está impactando nisso tudo, nos governos, nas empresas e no indivíduo. Tá bom? Bem, temos mais alguma questão? Alguém quer tirar alguma dúvida? Quer complementar? O que você acha disso, Carlos, que eu falei? Porque é uma questão muito maior, né? Assim, olhando assim, indivíduo, empresa, parece que é menorzinho, é mais fácil de olhar, mas tem uma coisa que está por trás aí da cultura, né? Que a gente inconscientemente não tem noção. Eu acho que você resumiu bem, assim. Acho que a gente estava muito cansado.
A gente é uma sociedade que precisa performar muito, né? Sempre, né? Acho que isso gerou muito adoecimento, né? Os trabalhadores estavam extremamente cansados. Eu dando exemplos meus mesmo, nem o próprio LinkedIn, eu cansei. Eu falo, olha, eu acho tanta besteira, vejo tanta coisa, é tão pouca coisa boa no LinkedIn, né? E aí eu falo, gente, eu ainda tenho que ficar postando tudo que eu tô fazendo, né? Assim, e é diferente, né? No cargo que eu tenho, o cargo de quem está no mercado é diferente do servidor público de quem tá, que tem que postar mesmo, né? Porque até para você ser visto hoje é diferente da minha época quando eu comecei. Quando eu tinha consultoria, era o boca a boca, era o presencial, era cartãozinho. Eu ia em cada empresa levar meu cartãozinho e apresentar o meu trabalho, levar o folder da minha empresa. Olha a coisa como é que era, né? Era totalmente diferente. E hoje a gente tem... Então eu me sinto cansada, assim, também, né? Acho que todos vocês têm exemplos. Faz sentido isso que eu estou falando com vocês? Né? Luiz, eu acho que o que eu considero como um trabalho saudável, meu pai? É um trabalho que eu consiga produzir, trabalhar, às vezes trabalhar muito, mas eu consiga fazer todas as outras coisas que me brilham os olhos na vida. Para mim, saúde mental no trabalho, hoje, é ter tempo livre fora do trabalho. Pra eu fazer nada. Ficar no sofá olhando pro teto. Porra nenhuma. Sabe aquela assim? Nada. Nada. Ficar lá assim, ó, babando. Assim. Ou eu tô olhando pro Netflix e não tô vendo nada. Se eu tô lá fingindo que eu tô olhando o Netflix, entendeu? Pra eu surfar, curtir meu filho, pra ter... Isso pra mim é saúde mental no trabalho. Quanto mais a empresa te der tempo livre pra você fazer o que você quiser, e as pessoas forem educadas a não pegar um outro trabalho pra ganhar mais dinheiro, mas ocupar para a sua saúde, né? Isso, autonomia. A gente, enquanto professor universitário, a gente tem muita autonomia, né? Isso é assim, a gente, no salário não é bom, não. Mas eu não largo isso aqui por um salário maior, porque eu perco a minha autonomia. A gestão é totalmente participativa, a gente não tem chefe de verdade. Tem um chefe, mas tudo é decidido coletivamente. Olha que coisa linda a gestão participativa. Então, assim, eu hoje falo, eu tenho qualidade de vida, gosto demais do meu trabalho, o salário não é muito bom, não, mas essas coisinhas, né, não? É um diferencial que, pra mim, eu não troco um salário maior por nada. E acho que é cada um encontrar na sua fase de vida, né, o que é mais importante. Porque isso, pra mim, hoje é importante. Na idade de vocês não era, né, não era isso. É. Tá bom? É muito radical o que eu falei? Faz sentido que os nossos queridos palestrantes falaram? Ah, então a gente só tem a agradecer. Vocês querem, né? Tá mais Agradecer pelo espaço, pelo convite, agradecer também por todos vocês que estão aqui, que se interessaram pelo tema. Se familiarize com todos esses temas, vocês sendo administradores ou de outras áreas. Agora, com essa questão da NR1, a gente está tendo que aprender a trabalhar em conjunto e eu acho que essa é uma das maiores riquezas. A gente está tendo que sentar com o RH, com o jurídico, com o setor de saúde, segurança, psicologia. Então, assim, eu acho que é a melhor coisa. Eu também acho. Então, se abra para conhecer outros temas, se envolver com outros temas, não fique preso na caixinha de sardinha de vocês, na latinha de sardinha de vocês. E se expõe a outros assuntos, a outras áreas. Eu acho que a Isabela está proporcionando isso. Obrigado, Cris. Foi um prazer agora estar aqui com você, Nani. Muito obrigado. É isso. Cris, quer dar um dano? Bom, vou deixar aqui minha dica, né? Que são assuntos totalmente diferentes, mas estão interligados. Não perguntei quem tem currículo pronto. Bastante gente aí. Que amanhã já pode pegar e fazer o seu primeiro esboço. E ali você vai se olhando o seu currículo como você empresa. Você contrataria o seu currículo, isso até os 40, 50 anos. O que está faltando no meu currículo? O que eu posso melhorar? Qual é o seu objetivo? Foque no que vocês querem, façam cursos que você quer, não vá atirando para tudo quanto é lado. Tenha objetivo. Foco, né? Foco. É isso. E faça o LinkedIn e vai pesquisando, namorando as empresas que vocês buscam. Qual empresa que é saudável? Qual empresa que tem a ANR, né? Que cuida aí da gente? A minha empresa tem.
Então, comece a seguir essas empresas e vai vendo as oportunidades, lendo a descrição das vagas e vai vendo, cara, essa vaga combina comigo, é o meu perfil. O que está exigindo ali? Eu faço isso. Eu quero ser HR BP, que é da área de RH. O que está pedindo para ser HR BP? Quais cursos? Então, vai seguindo as empresas, vai vendo as vagas e vai focando naquilo que vocês estão em busca. A hora é agora, no primeiro período, porque passa muito rápido e vocês já concluíram a faculdade. Posso passar? Oi? Nossas redes sociais. Claro, o Hernani também quer despedir? Pode, mas pode passar sim. Eu? Sim. Até semana que vem. Não tem? Ó, quem quiser me encontrar no LinkedIn. No LinkedIn vocês encontram Carlos Maiker, Maiker é M-A-Y-K-E, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Pode se conectar, pode seguir, se precisarem de apoio. Procurar Carlos Maiker, M-A-Y-K-E, Maiker Carlos Maiker, me acha no LinkedIn ou no Instagram. Estou sem Instagram porque eu me dei com um tempo sabático. Não me atrapalha, não, mas eu enjoei mesmo de ver o story das pessoas. É igual. Mas o meu LinkedIn, eu dou várias dicas de currículo, é Cris Miel, sem CH. E eu também vou passar para ela passa no grupo se vocês tiverem o Café com RH. Gente, eu falei isso no LinkedIn, mas eu já tenho 50 anos de idade, tá? Porque ela falou, e eles falaram importantíssimo, tem que ter LinkedIn. Tem que Ele ter. tá ali. Tá? Isso é porque tá lidando com várias redes sociais, que nem do Café com RH, mais as minhas, é puxado. As vagas de todas as empresas de Macaé postam no LinkedIn. Gente, a gente vai sortear livrinho para vocês, mas eu já quero entregar para os meus queridos convidados. Esses livrinhos, não sei se o seu texto está nisso, ou Vamos tirar foto? Vamos tirar foto. Vamos sortear. A gente quer tirar uma foto com todo mundo, pode ser?